minhas queridas irmãs, minhas queridos irmãos do Ideal Espírita. Meu nome é Sócrates Vieira Donato e é com um prazer enorme que eu recebo nesse momento a honra de poder falar para vocês durante esta palestra que comemora o mês de aniversário do grupo do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade. O nosso irmão Lucas Ramos nos formulou o convite pedindo que tratássemos do tema a caridade. No dia 1º de junho de 1980, alguns amigos reuniram-se para fundar uma instituição, com o propósito de fundar um centro espírita. E foram inspirados a trazer como nome para a instituição o lema da Federação Espírita Brasileira, Deus, Cristo e Caridade. E hoje nós teremos a satisfação de abordar sobre a caridade e vamos procurar trazê-la sobre vários aspectos, para que possamos assim ter uma reflexão nesse momento de tanta turbulência que a humanidade atravessa. Ao invés de estarmos solenizando a dor, solenizando a angústia, a aflição, vamos tentar levantar o ânimo, vamos tentar mostrar a vida sob a perspectiva do bem e assim praticar a caridade da paz, como se recomenda. O termo caridade vem do latim caritas, que significa estima, afeição. E caritas, por sua vez, deriva de um outro termo latino que é carus, que é querer bem, que é ter muito afeto, que é você ter em alto preço. Então a palavra caridade, ela traz dentro de si um sentimento de estima, de afeição, de alto preço, de boa vontade. Raul Teixeira, em uma palestra que ele proferiu certa feita, ele revelou, trouxe uma explicação sobre como surgiu a caridade no cristianismo. Porque diz que logo depois da morte de Pedro, a morte de Jesus, Simão Pedro, que era seu discípulo, sobre aquela pedra Jesus edificaria a sua igreja. Então Pedro, mesmo envergonhado ainda por ter negado a Jesus durante o momento de tormenta do seu mestre, logo depois da partida de Jesus, Pedro ele foi para Jerusalém e procurou outros corações amigos do Cristo, outros seguidores do Nazareno, e junto com eles fundou uma casa de assistência. O objetivo era atender os órfãos, as viúvas e os doentes. Ele chamou essa casa de assistência de Casa do Caminho. Ela ficou muito famosa, a Casa do Caminho, porque seu objetivo era sempre de levar o socorro, levar o amparo aos necessitados. Mas manter aquele empreendimento, manter aquele atendimento era bastante difícil. Chegava todo dia novos necessitados batendo à sua porta e poucos eram os recursos. Por isso, todas as manhãs, Pedro saía pelas ruas de Jerusalém pedindo em nome do Cristo, batendo nas portas dos conhecidos, buscando os comerciantes. Ele pedia comida, roupa, o que tivesse, que pudesse ser doado para os seus asilados. Era como se toda manhã ele fizesse o que nós hoje chamamos de campanha do quilo. Todo final de tarde ele voltava com os braços carregados de donativos, mas cansado, fatigado, e só que toda manhã seguinte tudo começava, tudo se repetia. E Paulo de Tarso, que havia se convertido ao cristianismo depois do contato com o mestre na estrada de Damasco, ele, depois que assumiu essa tarefa de divulgar as mensagens, de divulgar a Boa Nova, de trazer a mensagem de Jesus, ele visitando a Casa do Caminho, ele viu que ali se fazia muito pelo corpo físico das criaturas, mas não estavam alimentando o espírito da forma adequada.
ele viu que Pedro retornava sempre muito cansado de sua jornada, da sua busca de alimentos, de roupa, de doações, mas quando ele chegava, ele não tinha condições de falar de Jesus para as pessoas. Ele simplesmente alimentava o corpo, mas não estava conseguindo alimentar a alma. E Paulo começou a se questionar, né? Onde estava a mensagem de Jesus? Onde estava a mensagem que justificava o erguimento daquela casa? Aquelas pessoas necessitavam do pão, das vestes, de uma cama limpa, de medicamentos, mas muito mais do que isso, eles precisavam dos alimentos, do alimento da alma. Eles precisavam do conhecimento da Boa Nova, de receber o Evangelho de Jesus. E dessa maneira ele resolveu procurar mudar o rumo das coisas. Ele procurou Pedro, né, e propôs a Pedro que aqueles que estavam lá abrigados, que procurasse ver em cada um deles o que eles poderiam fazer para exercer uma profissão, exercer uma atividade laboral, de alguma forma se desenvolver algum recurso para auxiliar no sustento da própria Casa do Caminho. Ele mesmo se propôs a ensinar, ele era tecelão, ele se propôs a ensinar a quem tivesse interesse lá dos asilados a como fazer, a como tecer, né, a como pegar lã, fios de cabra, de camelo, lã de ovelha, e pegar esse pelo e fazer os fios e tecer os panos, aquilo que fazia parte da sua profissão, do seu conhecimento. Barnabé, que era um seguidor de Paulo, também vendo o exemplo do amigo, também se propôs a ensinar, porque Barnabé era oleiro, ele sabia manipular a argila, o barro, para fazer as peças, os artesanatos, e ele também começou a ensinar. Com essa iniciativa de Paulo, a Casa do Caminho começou a se tornar autossustentável, porque aqueles que se interessaram ou que tinham condições de aprender alguma profissão, eles começaram a desenvolver a profissão e começaram com isso a obter recursos, a trazer recursos também para a Casa do Caminho. E com isso, desafogou Pedro daquela tarefa, diminuiu para Pedro aquela labuta diária, permitindo que assim ele tivesse tempo para conversar, para tratar com os asilados acerca do Evangelho, de falar da Boa Nova, de trazer para eles a mensagem de Jesus. Com isso, a Casa do Caminho sobreviveu durante muitos anos, né, alcançando assim seus objetivos assistenciais. Mas, acima de trazer a assistência, né, material, o que foi mais importante foi o trabalho de esclarecimento para aquelas pessoas. A Boa Nova como estava sendo trazida, saciando a fome de amor, a fome de justiça daquelas pessoas. Que as pessoas que estavam sendo curadas, eles retornavam para a sua sociedade, retornavam para o mundo, e levando consigo não só a profissão, não só aquela nova arte que aprenderam, mas acima de tudo também o compromisso de divulgar o Evangelho, através do próprio exemplo vivenciado por eles. Mas Paulo não se confortou com isso, ele saiu procurando pessoas que ele conhecia, que tinham braços fortes, que tinham condições de trabalhar, saiu batendo na porta delas e chamando, convidando elas para tentar melhorar a situação do mundo. A preocupação dele não foi ficar só na Casa do Caminho. Ele buscou convidar as pessoas para o trabalho do bem ao próximo. E com essa atitude, ele inaugurou na terra a era da caridade. Que Jesus falou do amor, trouxe a Boa Nova, e Paulo trouxe para a sociedade na época o verdadeiro sentido do amor que Jesus falou, que era o amor em ação. Não é o amor só como sentimento, mas acima de tudo o amor como uma vivência, como uma prática diária. E isso fez com que ele cunhasse, né, aqui na terra o termo caridade, e mostrando para nós que o amor é um sentimento, e enquanto sentimento ele se manifesta, ele realmente se evidencia através de sua prática, através da caridade. Chico Xavier chegou a dizer que a caridade é um exercício espiritual.
Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Ou seja, não basta apenas você dizer que ama. O fundamental é você demonstrar esse amor através da prática, através da vivência, através da caridade. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter um capítulo específico, o capítulo 15, que traz como tema: fora da caridade não há salvação. No capítulo 15, o primeiro item desse capítulo, o título é: o que precisa o Espírito para se salvar? E a parábola do bom samaritano. Jesus traz logo no início um trecho de Jesus, de uma parábola de Jesus, que está em Mateus, né? Ele fala a respeito de um homem que, melhor dizendo, ele diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunida diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Vejam que com isso aí Jesus deixa claro que ele não coloca a fé, ele não coloca a verdade, ele não coloca nada, ele não coloca nenhum preceito religioso como sendo o instrumento da salvação. O que ele coloca como instrumento de salvação é a prática da caridade. É você dar água a quem tem sede, dar comida a quem tem fome, é vestir quem está despido, é visitar o enfermo, o encarcerado, é você procurar fazer para o próximo aquilo que é a manifestação do amor, aquilo que você gostaria que fosse feito para consigo. Então, é bastante emblemático isso aqui, porque mostra que para nós, principalmente espíritas, é muito clara a nossa consciência de que o lema que foi cunhado por Kardec, fora da caridade não há salvação, está totalmente fundamentado na mensagem de Jesus. Porque Jesus não colocou a salvação na fé, na esperança, em outro sentido. Ele colocou a salvação baseada na prática da caridade. Todas essas colocações que foram feitas por ele nesse trecho deixam bem claro a manifestação da boa vontade com o próximo, do amor com o próximo, é que nos leva a essa salvação. E em seguida tem um Evangelho de Lucas que fala a respeito de um outro que procura Jesus, e um doutor da lei, né, e procurando tentar Jesus, ele pergunta para Jesus como é que ele pode fazer para possuir a vida eterna. E Jesus responde para ele, que era uma coisa que sempre me admirou, me causou admiração nos diálogos de Jesus, é que muitas perguntas que eram formuladas para ele devolvia com uma pergunta, porque ele queria ver primeiro qual era o sentido que a pessoa tinha acerca daquele assunto, para depois ele dar o esclarecimento. Porque quando o doutor da lei pergunta para ele: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ele pergunta: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Aí o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu: faze isso e viverás. Mas aí, ainda buscando tentar Jesus, ele pergunta, né, quem é meu próximo? Aí quando ele pergunta isso, Jesus traz aquela parábola do bom samaritano. Que a parábola do bom samaritano, eu acho que já é do conhecimento de todos,
mostra a situação bastante adequada para explicar o que Jesus estava querendo trazer. Qual era a mensagem de Jesus, o significado do amor, o significado da caridade. Porque ele fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi tomado por ladrões, foi espancado e ficou à beira da estrada. Vem um doutor da lei, um sacerdote, passa por lá, muda de caminho. Vem um levita, também observando aquele homem ali, passa adiante. Mas vem um samaritano, que o samaritano era considerado um herege, um herético, porque os samaritanos eles não aceitavam ir adorar a Deus em Jerusalém, porque eles achavam que o templo, quando foi destruído, deveria ter sido reconstruído no mesmo local, lá na Samaria, e decidiram construir em Jerusalém. Então eles não aceitavam ir para Jerusalém. Por conta disso, eles eram tidos como hereges. Mas o samaritano foi aquele que, quando viu o homem espancado, pensou suas feridas, untou com óleos, levou até uma estalagem, deixou ele hospedado ali, continuou sua viagem e deixou todos os recursos para que aquele homem fosse assistido. Aí Jesus pergunta, né, quem foi o próximo daquele homem? A pessoa entendeu, o doutor da lei entendeu que foi o samaritano. E por que foi o samaritano? Porque ele agiu com misericórdia. Aí Jesus disse, vai e faz o mesmo. Vejam que Jesus, nessa passagem do parábola do bom samaritano, ele nos traz também algumas lições importantíssimas. Porque quando a gente vai entender a caridade, vejam que ele não coloca a caridade baseada na posição religiosa de ninguém, na posição política, na posição social de ninguém. Ele colocou na atitude, na ação. Porque o doutor da lei, o levita, o doutor da lei é o sacerdote, é uma pessoa do templo, era um guardião das escrituras. O levita é alguém que vem da linhagem de Levi, também fazia parte de uma casta privilegiada entre os judeus. O samaritano era um herege, mas vejam que ele usou justamente isso para chocar, para mostrar que para Deus o que interessa não é a posição que o indivíduo ocupa, não é o título que o indivíduo possui, mas sim a manifestação da caridade, mas sim a maneira como o indivíduo se conduz diante do seu próximo. E ali o samaritano foi, dos três, o que agiu com misericórdia. Dos três foi o que agiu com caridade. Isso deixa claro qual é o propósito que Jesus nos traz com relação ao amor. E tem um outro trecho do Evangelho, nesse capítulo 15, que fala do mandamento maior, né? que é outro texto de Mateus, que ele diz que os fariseus, sabendo que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era o doutor da lei, foi propor uma questão para tentar Jesus. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vejam que nessa passagem agora do Evangelho, Jesus deixa bem claro que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo estão intrinsecamente relacionados. A caridade, que é a manifestação desse amor, e a humildade, Kardec até faz essa reflexão logo após desse item. Ele diz que a caridade e a humildade são as únicas ferramentas para combater o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Então a caridade e a humildade são os caminhos que nós precisamos trilhar para a nossa evolução, para buscarmos a nossa salvação. E não se pode falar em amar a Deus sem amar o próximo, porque o amor que nós devemos ter a Deus, que é o primeiro mandamento, nós precisamos exercitá-lo com o próximo. Se eu não sou capaz de amar o meu próximo, que está junto a mim, com quem eu estou vivendo as experiências, como eu posso falar que eu amo a Deus? Como também eu não posso amar a meu próximo sem amar a Deus. Porque amando ao meu próximo, eu estou dessa forma também amando ao Criador, aquele que criou esse meu próximo. Então há uma ligação entre esses dois mandamentos, e que cumprindo um, você
estará cumprindo o outro. Não se pode dissociar, não se pode afastar um do outro. Para amar a Deus, eu só estarei verdadeiramente amando a Deus se eu estiver amando o meu próximo. E se eu estiver amando o meu próximo, efetivamente eu também estarei amando a Deus. Por isso que no final desse item, Allan Kardec coloca, né, que é o que o Espiritismo traz como um lema, que é fora da caridade não há salvação. Não tem como você encontrar salvação em outro caminho, a não ser através do amor em ação, da vivência, da dinâmica do amor, que é a caridade. Aí nesse capítulo 15 ainda, nós vamos encontrar um trecho de Paulo, né, na sua primeira epístola aos Coríntios, que é mundialmente conhecida, foi até colocada em letra de música, por conta da beleza desse poema que Paulo traz. Porque com essa carta que ele enviou aos Coríntios, ele nos mostra qual é o verdadeiro sentido da caridade, como a caridade é importante. Ele, como cunhou a caridade naquela lição lá da Casa do Caminho, ele trazia sempre essa energia para falar da caridade, mostrando a importância da caridade. Ele, me permito repetir aqui, ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, a caridade é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Esse trecho da Epístola de Paulo aos Coríntios é de uma riqueza de reflexão para nós, assim, fantástico. Porque ele nos traz o verdadeiro sentido do que é a caridade. Veja que a caridade, por mais que você faça, se você não fez, não praticou a caridade, se você não procurou ter esse sentimento, esse amor naquilo que você faz, isso não traz objetividade na sua vida, não traz sentido para a sua vida. Você pode construir um castelo de sonhos, de realizações, mas se você não traz dentro de você a caridade, você não encontra a paz, você não encontra a felicidade. Isso não adianta você realizar grandes obras. Chico Xavier até diz, né, tem uma frase que diz assim: Jesus não nos pediu que nós escalássemos o Everest ou que nós mergulhássemos em águas abissais, que nós fizéssemos grandes coisas, apenas que nós nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Então é isso que ele quer dizer aqui. E tem um ponto aqui que é preciso entender, uma distinção do que é a caridade. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Vejam que ele coloca a caridade aí não apenas como um sentimento, mas também como um comportamento. A caridade, enquanto sentimento, ela nos chama ao bem, aquele bem afetivo, aquele bem do carinho, mas também nós praticamos a caridade não apenas por esse aspecto, nós praticamos a caridade enquanto atitude, enquanto comportamento. Aí fica claro entender quando Jesus disse: aprendeste que foi dito, amarás os vossos amigos e odiarás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amar o inimigo aí não é no sentido de amar o irmão com o mesmo carinho que você tem, com a mesma intensidade que você tem, porque você
convive com quem é seu amigo, com quem você tenha confiança. Amar no sentido do comportamento, caridade. Amar no sentido que tem até no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do amor ao próximo como a si mesmo. Tem lá a lei do amor, tem instruções dos Espíritos, tem uma mensagem de Fénelon, uma de Sansão e tem outra lá, agora eu esqueci, a de Sansão, por exemplo. Tem um trecho dela que é formidável para explicar, para entender isso que Paulo colocou na sua epístola. Ele diz o seguinte, permitam colar aqui. Sim, a outra, o Espírito é Fénelon. Ele diz assim: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevar ao infinito. Veja o que ele coloca aqui. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso. Amar não é só você ser doce e suave com as pessoas. Amar é você ser honesto, é você ser leal, é você ser consciencioso, é você agir com a moderação, de forma adequada com o outro, como você gostaria que ele agisse com você. É esse amor que Jesus diz que nós devemos ter com o inimigo. Porque a partir desse momento nós vamos estabelecendo uma nova afinidade, uma nova harmonia de vibrações com ele, que possibilitará mais tarde nós nos reencontrarmos nessa grande família espiritual que nós somos, não mais como inimigo, já avançando desse amor, comportamento, esse amor, tolerância, para um amor, afeto, um amor, carinho. Porque não vamos ter esse amor nessa mesma intensidade que temos por um amigo, vamos ter por um inimigo. Então, esse trecho daqui, ele mostra que a caridade, ela é, assim, fundamental ser compreendida nesse sentido. Porque sem olharmos por esse aspecto, fica difícil entender a mensagem de Jesus quando ele manda que nós amemos os nossos inimigos. Mas amar o seu inimigo é você ser probo, você ser leal, você ser honesto com ele. Porque ele é seu inimigo, porque ele adversa com seus pensamentos, com suas ideias, não significa que você vai ser desleal, que você vai ser desonesto, que você vai tentar agir fora da razão. Haja com ele, embora você não concorde, embora você antipatize, você tenha divergências, mas procure agir de maneira caridosa, procure ser indulgente com ele. E aí nós vamos nos reportar a uma questão do livro dos Espíritos, porque lá no livro dos Espíritos, isso ficou conhecido no meio espírita como o BIP 886, né, que em alguns encontros de jovens eles usam essa expressão. O BIP 886, o que é o BIP 886? É a questão 886 do livro dos Espíritos, que está lá na terceira parte do livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, na 11ª, que é a lei de justiça, amor e caridade. A questão 886, Allan Kardec perguntou, né, como podemos entender a caridade conforme ensinou Jesus. Aí os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, fraquezas alheias, e perdão das ofensas. Por isso que é BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Veja que quando os Espíritos disseram isso, eles estão também baseados no ensinamento de Paulo. Não se azedar, não se agastar, não se aborrecer com o outro, é você ser indulgente, você perdoar o outro pelo que ele fez. Isso é praticar a caridade. Então, quando Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos, ele está nos chamando a atenção disso, que nós devemos ser benevolentes. O que é a benevolência? A benevolência é o bom ânimo, é a boa vontade, é ajudar o próximo. Não confundir isso com a mera beneficência, com a mera doação de uma esmola. Isso tem o seu sentido, tem a sua importância, mas a benevolência está acima disso, porque a benevolência é o sentimento que você carrega no momento que você faz isso,
e os cuidados que você reveste essa sua ação para não constranger, para não humilhar a pessoa que está sendo assistida, a pessoa que está sendo beneficiada. Então, ser benevolente é você fazer o bem indistintamente, é você fazer o bem incondicionalmente. Aí é como Paulo diz lá na epístola, a caridade deve ser desinteressada, deve ser feita com total desinteresse. Porque se houver qualquer interesse pessoal seu na prática da caridade, a recompensa pelo seu ato já está alcançada naquele momento. Você já foi satisfeito no seu desejo. Então a caridade ela tem que ser feita não por uma necessidade sua apenas, mas não por uma necessidade do próximo apenas, mas por uma necessidade sua de crescimento espiritual. E esse crescimento se dá quando você faz para o outro, sem buscar com isso as luzes dos holofotes, o destaque pelo que está fazendo. Daí Jesus tem também afirmado, que a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita dá. Vejam como é que a caridade deve ser praticada, com total discrição, de maneira que nem você precise saber o móvel da necessidade do inteiro das carências do outro, nem tampouco ele precisa saber as suas condições. Você faz o ato, você pratica aquilo ali, porque é uma demanda do bem. Agora, nesse período de pandemia, nós estamos vendo os corações como estão assim, borbulhando com o desejo de fazer o bem, quantas campanhas, quantos grupos estão se manifestando na busca de atender os desvalidos, as pessoas invisíveis da sociedade, que eles estão por aí passando por uma pressão ainda maior. Porque além de não ter o alimento, não ter também o material de higienização, e ficam muito mais vulneráveis à contaminação. E é preciso que a caridade se manifeste através de atitudes voluntariosas em que a boa vontade e a benevolência ela se manifeste, sem procurar com isso buscar a mídia, buscar a exaltação, humilhando as pessoas muitas vezes com aquela entrega, colocando nas redes sociais, que isso seja feito de uma maneira simples, de uma maneira discreta, levando ao necessitado não só o alimento, mas, acima de tudo, a compreensão daquele estado que ele se encontra e a oportunidade, oferecer a ele uma oportunidade de conforto, de consolo diante daquilo e, se possível, oferecer a ele uma possibilidade de sair daquela condição. Porque não é só dando uma cesta básica que você ajuda, mas reflita na possibilidade de dar um carrinho de picolé, de dar algo que a pessoa possa, a partir dali, iniciar uma atividade laboral e conseguir sair daquela situação, porque foi isso que Paulo fez lá na Casa do Caminho. Enquanto Pedro se preocupava em dar comida e roupa e medicamento, Paulo se preocupou em ensinar aquelas pessoas a como agir. Como se diz no ditado popular, em vez de dar o peixe, ele ensinou a pescar. Talvez seja isso que nós devemos aprender. Sair de uma visão assistencialista da benevolência para entender uma visão mais estruturadora do indivíduo, uma visão mais de promoção do indivíduo, promovê-lo daquela situação, daquele estado de posição em que ele se encontra. Quando fala da indulgência, percebo que a indulgência ela traz em si uma necessidade fundamental para nós, que é de sermos humildes e ao compreender que não podemos cobrar do outro uma perfeição que nós não possuímos. Então, quando se fala de indulgência, é você ser tolerante, é você procurar, através da indulgência, ser misericordioso, ser compreensivo. É você não se aborrecer com os equívocos, com as fraquezas do outro, e nem procurar tão pouco destacar isso, procurar chamar a atenção, botar holofotes para essas fraquezas, mas muito pelo contrário. O que você deve procurar é ocultar, na medida do possível, só procurando trazer a lume ou tratar daquilo se tiver realmente a possibilidade de auxiliar aquela pessoa através dessa revelação. Mas revelar a fraqueza, revelar o erro do outro apenas por revelar, isso é falta de indulgência. Porque isso também você não gostaria que ocorresse para consigo. E aí vem um outro trecho do Evangelho de Jesus, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que já atingiu a perfeição, que aponte o erro. Mas o próprio Jesus, quando esteve entre nós, ele deu essa lição. A mulher adúltera foi colocada diante dele
e ele, ao invés de condená-la, ele simplesmente jogou o desafio. Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Então, ser indulgente é isso, você não está atirando pedra nas pessoas pelo erro, pela falha delas, mas pelo contrário, você estender a mão e ajudá-la a sair daquela situação. É você olhar na fraqueza do outro, em que é que você pode auxiliar, em que é que você pode colaborar para que ela consiga sair daquela situação. Ser indulgente é você agir com aquela pessoa com a simplicidade, com a tolerância, com o carinho que você gostaria que agissem com você no momento que você comete seus erros, no momento que você comete suas fraquezas. Tem pessoas que têm a capacidade enorme de repreender, de gritar, mas esquecem que, por sua vez, também cometem seus erros, cometem suas falhas. E isso, agir com indulgência, é você olhar para o outro com carinho e fazer como Jesus, quando estava pendurado naquele madeiro infamante, ele olhou para aquela multidão que estava ali e, ao invés de condená-los, ao invés de esbravejar contra eles, ele simplesmente pede a Deus que os perdoe, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Um exemplo magnânimo do que é a indulgência. É olhar aquelas pessoas e compreender nelas uma fraqueza moral e tolerá-las por conta disso. Compreendê-las naquele estado de espírito em que se encontram. E por fim, o perdoar, formando o BIP, benevolência, indulgência e perdão. A caridade deve ser entendida no perdão, porque o perdão é dar ao outro o direito de ser feliz e você se libertar também das amarras, da mágoa, do rancor dentro de você. Porque se é difícil você conseguir guardar dinheiro, para que vai estar guardando ódio, rancor, mágoa das pessoas? Se é difícil você guardar coisas que possam lhe proporcionar o bem, possam lhe ajudar de alguma forma, para que você vai estar guardando, armazenando dentro de você um ódio, um cálice de veneno, que só quem vai sofrer as consequências é você mesmo? Porque o ódio é um sentimento negativo que se desdobra, um desdobramento da raiva, que é uma emoção, que é natural que você tenha raiva. A raiva é natural, enquanto emoção. Diante de um fato, de uma situação que ele aborrece, que ele constrange, lhe chateia, você vai ter raiva. Agora, a racionalização dos sentimentos deve fazer com que você transforme aquela raiva, sublimando aquela emoção, canalizando para um sentimento que seria o amor, não para o ódio. Se você não racionaliza e deixa que essa raiva ela permaneça dentro de você, ela vai se transformando num sentimento inferior, que é o ódio. Então, perdoar é você se livrar desse veneno. Perdoar é você libertar seu coração dessas amarras. É você fazer com que o ódio, o rancor, a mágoa, eles formam uma nuvem escura em você. Eles entenebrecem a sua atmosfera espiritual. Perdoar é você luarizar toda a sua essência. É você trazer luz para dentro de você, livrando-se dessas sombras, dessa escuridão que foi projetada em você por esse sentimento inferior. E o perdão, o grande beneficiado do perdão é o próprio indivíduo que perdoa. Porque quando você perdoa, você se liberta. Digamos que alguém chega e me faz algo que me contraria, me provoca um grande mal-estar. Essa pessoa vai embora. Eu vou ficar guardando dentro de mim um ódio, um rancor dele. Só que essa pessoa ela pode estar lá gozando da felicidade, da tranquilidade dela, se divertindo, curtindo, e eu aqui remoendo, eu aqui me martirizando pelo ódio. Quando eu perdoo aquela pessoa, eu estou conseguindo me libertar dessa situação, desse fato passado, e com isso eu estou com a possibilidade de conduzir minha vida sem estar preso a esse fato, a essa situação. E quando a gente fala em perdoar, muita gente confunde perdoar com esquecer. Perdoar não significa esquecer, porque você não vai esquecer um fato que foi marcante na sua vida. O que você vai é sublimar. Perdoar é você ter a possibilidade de voltar nesse fato, é você lembrar desse fato e retornar para o presente sem estar contaminado por ele, sem estar preso a ele. Então a lembrança é natural. Por exemplo, alguém chega e mata um filho, mata seu filho. Como que você vai esquecer o assassino do seu filho? Você não vai esquecer isso.
É impossível você esquecer uma pessoa que assassinou seu filho. Mas perdoá-lo é possível. Porque o perdão é você compreender aquele estado em que ele se encontra. É você compreender os mecanismos da lei de causa e efeito. Perdoar é você se sublimar, é você entender que além de, acima de ser um criminoso, ele é um filho de Deus. E se esse fato aconteceu é porque a justiça de Deus lhe chamou a uma dor necessária no seu processo de evolução. E que não é odiando aquela pessoa que você vai crescer espiritualmente. Não é odiando aquela pessoa que você vai resolver, você vai trazer de volta o seu ente querido. Mas sublimando é você olhar para aquela pessoa e, como diz Sansão, é você ser para ele leal, probo, consciencioso. É você fazer para ele o que você gostaria que fosse feito para você. Ele caiu em erro, ele caiu em falta, foi algo muito marcante, muito doloroso para você. Mas ele é um filho de Deus, ele é seu irmão em Cristo e nós precisamos perdoar, porque esse perdão vai abrir um novo horizonte para nós de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio diante das provas, diante das dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Então, quando a gente fala do BIP, enquanto fórmula recomendada pelos Espíritos, né, para a prática da caridade, nós vamos perceber que precisamos refletir bastante, porque muitas vezes nós nos confundimos em torno desses fundamentos, desses ensinamentos. Porque muita gente acha que o fato de entregar uma cesta básica, o fato de distribuir pão, leite e café, distribuir o farnel, a roupa, o medicamento, que isso já é o grande mérito da caridade. E a caridade, pelo que os Espíritos colocam, não está no material em si, está no gesto. A caridade, na verdade, ela está no sentimento que está por trás daquela ação. O que é que está levando você àquela ação? E temos que ter cuidado com tudo isso. Não podemos, dentro das casas espíritas, estar ainda numa postura assistencialista, nos regozijando porque há décadas que nós estamos alimentando gerações de uma mesma família. Eu coloco muito isso lá no gesto, eu discuto isso sempre que eu posso com os trabalhadores, porque nós não podemos nos regozijar porque desde que nós fundamos o gesto que nós entregamos cesta básica para a família de fulano, beltrano e cicrano. E o que é que nós temos feito para que eles não precisem mais vir na casa apenas pela cesta básica, mas vir pela necessidade do conhecimento doutrinário, do conhecimento evangélico? O que é que nós estamos fazendo para promover essas pessoas, para que elas saiam desse estado de necessidade, de penúria em que se encontram? Para não ter mais a humilhação de necessitar de uma esmola, necessitar de um auxílio. Lá no Livro dos Espíritos, ainda nesse capítulo, a questão 887, 88, 89, os Espíritos falam a respeito disso, a respeito da caridade enquanto doação, enquanto esmola. Eles não são contra a esmola, eles dizem que a esmola ela é uma necessidade, mas o que é reprovável é a intenção com que se pratica isso. Porque quando você dá uma esmola assim, de alguma forma ostentando e expondo a pessoa que recebe aquela esmola, isso é ultrajante para ela, isso é humilhante para ela. E ao invés de esperar que a pessoa venha pedir, o verdadeiro sentido da caridade está em você enxergar a dor e a necessidade do outro e procurar aliviá-la sem que haja necessidade dela se constranger para isso. E esse trabalho é complexo. O Espírito certa vez me disse, né? Meu filho, não basta ser bom, é preciso saber ser bom. Ou seja, não basta você querer fazer o bem, também é preciso você entender quais são as condicionantes, quais são as variáveis que estão presentes naquele ato. Porque se houver qualquer interesse pessoal, se houver qualquer dano assim aos sentimentos do outro, à exposição do outro naquele momento, isso de alguma forma anula a sua ação. Então, tem até uma em relação à esmola, já que toquei nesse assunto, tem uma música que Luiz Gonzaga canta, mas acho que a letra não é nem dele, acho que é de Humberto Ferreira, se eu não me engano, Humberto Teixeira, que diz assim, que a esmola que é dada a uma omissão, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão.
Então nós temos que ter cuidado para não estarmos dentro desse caráter dessa esmola. Se o homem é são, vamos ajudá-lo a sair da situação, fazendo com que ele adquira, através dos seus próprios esforços, a maneira de subsistir. Então, essa reflexão que eu queria trazer sobre a caridade, eu vou apresentar aqui ainda uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Viajor, foi psicografado por Chico Xavier. Ele diz assim: caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa, para o triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo, para o desesperado é o auxílio do coração, para o ignorante é o ensino despretensioso, para o ingrato é o esquecimento da ingratidão, para o enfermo é a visita pessoal, para o estudante é o concurso no aprendizado, para a criança é a proteção construtiva, para o velho é o braço irmão, para o inimigo é o perdão, para o amigo é o estímulo, para o transviado é o entendimento, para o orgulhoso é a humildade, para o colérico é a calma, para o preguiçoso é o trabalho, para o impulsivo é a serenidade, para o leviano é a tolerância, para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces brilhando para todos, e o gênio de mil mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Então vejam que essa mensagem de Emmanuel deixa bem claro que a caridade ela tem 1000 facetas. Ela está nos gestos mais simples, em ações mais simples. Nós estamos praticando a caridade, desde que estejamos movidos apenas e unicamente pelo desejo de fazer o bem, totalmente desprovido de qualquer interesse pessoal. Esse interesse não pode estar nem sequer na vida futura. Pensar assim: vou fazer o bem porque quando eu voltar para o mundo espiritual. Você não tem que fazer o bem porque quando voltar para o mundo espiritual. Eu vou fazer o bem porque quando for numa próxima reencarnação. Você não tem que fazer o bem pensando na próxima reencarnação. Você tem que fazer o bem porque o bem é o que tem que ser feito. Você tem que fazer o bem porque é aquilo que se apresenta no momento como uma oportunidade para que você demonstre o amor que existe dentro de você. Tudo isso que eu coloquei como resultado na vida futura, na futura reencarnação, isso será uma consequência natural, mas não deve ser o móvel da sua ação. Não deve ser isso que lhe impulsione a fazer. O impulso de fazer o bem é o sentimento de misericórdia que você vai ter com aquela pessoa que está diante de você. O que deve lhe levar à prática da caridade é justamente o momento, a oportunidade que você tem ali de ser indulgente com a pessoa, de perdoar quem lhe ofendeu, de estender a mão e ser benevolente com o necessitado. E quando se fala desse necessitado, não apenas o necessitado no campo material, porque veja que Emmanuel coloca aqui várias necessidades que não são necessidades apenas materiais. Ele coloca várias aqui que são necessidades no campo moral, no campo afetivo, que precisamos oferecer às pessoas. Porque muita gente acha que praticar a caridade é só oferecer recursos materiais, é dar do que lhe sobra, que muitas vezes é outro engano com relação à caridade. A caridade não é você apenas dar do que lhe sobra, é você dar também daquilo que lhe é necessário. É você repartir com o outro aquilo que você necessita também. Então, você ir visitar um enfermo, você visitar alguém que está aprisionado, você ajudar um estudante, você orientar, dar um conselho a uma criança, tudo isso é algo que também é manifestação da caridade. Você pegar alguém que está desesperançado e tentar levantar o ânimo dela com palavras de encorajamento. Você pegar alguém que está invisível na sociedade. Tem um fato que eu escutei certa feita, que numa dessas caravanas de entrega de sopa,
Um rapaz, ele quando foi entregar a sopa a alguém que estava dormindo embaixo de um viaduto, ele, na hora que entregou a sopa e o pão, ele sentiu um impulso muito forte, uma inspiração muito forte, e perguntou àquela pessoa, mesmo naquele estado que ela estava toda suja, maltrapilha, ele perguntou se poderia dar um abraço naquela pessoa. E, meio exitoso, aquele homem ficou de pé, recebeu o alimento e deu um abraço. Aceitou o abraço daquele caravaneiro. Quando ele recebeu o abraço daquele caravaneiro, ele caiu em prantos, ele borbulhava em lágrimas. Aí o rapaz ficou preocupado com aquilo e disse: Senhor, eu lhe dei um abraço, mas é para trazer alegria, não é para o senhor ficar desse jeito. Aí aquele homem, com os olhos embargados de lágrimas e o coração apertado, ele diz: você não sabe o bem que você me causou agora. Eu estou na rua há mais de 10 anos. E nesse período todo, nem sequer um aperto de mão eu recebi. E você vem agora me dar um abraço. É como se você me resgatasse a dignidade, é como se você me devolvesse um ano que eu tinha perdido. Então vejam que muito mais importante para aquele homem, para aquele mendigo ali, do que receber o leite, o pão, o café, foi ter recebido essa demonstração de amor. Tem um livro que o Dr. Josué de Castro psicografou através de Frederico Menezes, que é A Fome de Amor, em que ele fala disso, que a grande fome, a grande necessidade da humanidade é muito mais no campo do sentimento do que no campo material. Porque o amor, ele nos nutre, ele nos enche de energia, de ânimo, para que nós possamos fazer as nossas realizações. E muita gente está de barriga cheia e está totalmente pervertido, praticando o mal. Mas se nós levarmos o amor, levarmos esse sentimento, como Jesus nos ensinou, como Ele nos incitou, nós estaremos auxiliando essas pessoas a saírem dessa zona de perturbação e turbulência em que elas se encontram. Resgatar a dignidade do indivíduo não é apenas dar a ele o que comer. É importante dar o comer, é necessário, é fundamental. Tanto é que Jesus, quando ele foi subir na montanha para fazer o sermão, ele primeiro alimentou, distribuiu pão e peixe com as pessoas. Porque ele não iria falar para uma multidão de famintos, que saco vazio não se põe de pé. Então ele primeiro alimentou as pessoas. Temos que alimentar, mas não podemos esquecer que esse alimento material ele tem que estar consubstanciado pelo alimento espiritual. Tem que estar fortalecido pelas energias espirituais, pelo ensinamento, pelo amor, pela vibração que nós vamos levar naquele momento. E assim, a caridade, como bem colocou Kardec, né, no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Porque tudo isso que nós estávamos discutindo até agora, trazendo essa reflexão, espero ter sido claro e objetivo na abordagem, ao ponto de ajudar as irmãs e os irmãos na reflexão, porque uma mensagem como essa, antes de chegar até vocês, primeiramente ela resvala dentro de mim. Então, eu, como todos vocês, precisamos estar sempre refletindo, estar sempre recapitulando esses estudos, porque somos eternos aprendizes. Somos aprendizes do Evangelho, estamos buscando, através dessas lições, nos tornarmos pessoas melhores. E precisamos, através desses estudos, entender que por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha fé, por mais que eu tenha esperança, por mais que eu tenha tudo isso, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Como Paulo colocou na sua epístola, né? Não adianta fazer grandes obras, grandes realizações, se não houver dentro de mim o sentimento mais sublime, que é o amor. E o amor, ele tem que estar consubstanciado por outros sentimentos, obviamente, mas é o amor que nos planifica, é o amor que nos aproxima de Deus, é o amor que nos coloca como verdadeiros servidores de Deus, como seguidores do Cristo. Para a nossa finalização, eu vou trazer para vocês aqui, no Natal, no dia 25 de dezembro de 1873, a Madame W. Creel, na cidade de Bordeaux, na França, ela recebeu uma mensagem de um espírito que se identificou como Caritas. E essa mensagem, ela vem ao longo desses anos
trazendo para nós, espíritas, umbandistas, candomblessistas, espiritualistas de todos os matizes, católicos também, ela vem nos trazendo uma reflexão sobre o que é a caridade. E para finalizarmos a nossa exposição da noite, eu vou trazer para vocês a prece de Cáritas. Eu peço que nos acompanhem em pensamento, buscando a sintonia com esse Espírito amigo, buscando a sintonia com o nosso Mestre Jesus. Que nesse instante de pandemia que assola na humanidade, nós possamos estar com o pensamento ativo, irradiando bons fluidos, para que os nossos mensageiros do bem, os nossos benfeitores espirituais, possam canalizar essas energias para o atendimento dos irmãos que estão desencarnando através dessa Covid-19 e de outras enfermidades, mas num momento tão crítico da nossa história. Levando essas energias, essas vibrações para dentro de nossas casas espíritas, onde os trabalhadores espirituais abrigam, tutelam tantos espíritos necessitados que estão desencarnando e precisando de esclarecimento, precisando de um auxílio para se apartar do corpo físico, para desencarnar efetivamente. Então façamos nesse momento também um exercício de caridade, irradiando de cada um de nós os nossos melhores fluidos, as nossas melhores energias, enquanto ouvimos esta prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça no nosso desiderato. Que Deus nos inspire sempre, através de mensagens e preces como esta. E que nós possamos, no exercício da nossa evolução, praticar a caridade em todos os instantes. Procurar fazer da caridade um movimento de força da nossa alma, nesse impulso de elevação espiritual. Que sejamos nós, as cartas vivas do Evangelho de Jesus, procurando refletir os ensinamentos do Senhor diante daqueles que o ignoram, diante daqueles que o desprezam, diante daqueles que mais necessitam, porque são eles justamente que mais necessitam do nosso amor. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, em especial os que fazem o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, onde tive a oportunidade de trabalhar durante vários anos e que deixo, nesse momento,
o meu mais profundo sentimento de carinho e de afeto. Que a paz esteja convosco.